É um prazer estar aqui hoje. Minha esposa e eu nos sentimos honrados pelo convite do nosso pastor. Estamos felizes de estar aqui para compartilhar da palavra de Deus, revendo alguns irmãos e amigos, pessoas que realmente moram em nossos corações e não pagam IPTU, né? Isso é muito importante. IPTU está muito caro. E, com certeza, Deus já está ministrando em nossos corações. E esta noite é uma noite de vitória. É uma noite aonde nós iremos ser impactados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O pastor, falou sobre a minha esposa, Ana ou Anne? É Ana, Fabiana. Eu gosto muito desse nome, Ana. Muito lindo. Principalmente quem tem esse nome composto, Ana Luísa. A minha netinha chama Luísa, Eu acho lindo, Ana Cristina, Ana Maria. Eu não gosto muito de Anaconda, não pega bem, Não pega muito bem, mas... Então, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Os irmãos não entenderam, Porque nós temos sido grandemente abençoados por Deus, Deus tem abençoado muito a nossa família. E eu tenho certeza que essas bênçãos, ela tem, de uma certa forma, alcançado outras vidas. Porque nós não passamos de instrumentos nas mãos de Deus, Eu costumo dizer que nós somos canais, Napoleão Falcão diz que a gente é um cano, Ainda que enferrujado, mas a água que passa aqui é limpa, porque vem de Deus. E Deus não tem compromisso com o cano, Ele tem com a palavra. Então, isso é muito importante. Porque tem pessoas que, às vezes, ensoberbecem, acham que é alguma coisa, e a gente não é nada mais, nada menos do que isso. É um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. O que já é muito, De onde nós viemos, já é algo extraordinário. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra lá em Mateus 7, 21. Se você não puder, abra assim mesmo, Mateus 7, 21 é uma palavra que sempre que eu estou em contato com ela, ela me causa alguns arrepios, Me deixa assim um pouco apreensivo, devido à verdade contida nessas palavras, porque são palavras do próprio Jesus. Então, existem alguns textos na Bíblia, algumas passagens bíblicas, que elas, às vezes, nos deixam um tanto quanto apavorados, Devido à nossa dificuldade de compreensão, Às vezes até o próprio temor também nos leva a nos preocupar, e isso é muito bom. Então, o que Jesus diz aqui em Mateus 7, 21? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você pode fechar os teus olhos por um momento? Oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, ó Deus, ouvir a Tua voz. Voz de Deus, não de homem. Pai, nós queremos nessa noite receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Às vezes a gente diz, costumeiramente, quando nós aqui chegamos, o Senhor já estava. Mas quando nós lemos a Tua palavra, nós entendemos que o Senhor chega quando a gente chega. Porque o Espírito do Senhor, Ele está em nós. E aonde a gente vai, o Senhor vai junto. Então eu creio que o Senhor está aqui neste lugar. E a minha oração, a nossa oração, é que Tu fales conosco nesta noite de forma profunda.
Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Muito bem. O pastor disse que eu posso ir até a meia-noite, né, pastor? Glória a Deus. Então tá bom. Irmãos, esta palavra, como eu disse, ela parece que ela mexe um pouco com a gente. Existe aí um evangelho chamado Evangelho Triunfalista, que diz que está tudo ok, né? Nós somos vencedores, nós já vencemos, já está tudo certo, o crente não adoece, o crente não passa dificuldade, e é isso. Mas a gente sabe, irmãos, que não é bem assim. A nossa vida aqui, ela é uma vida, às vezes, sinuosa, às vezes ela sobe, às vezes ela desce. Tem dia que você deita, né, rico e acorda pobre, né, perturbado. Às vezes é o contrário, você dorme pobre, acorda rico. É um certo sentimentos que às vezes que vem sobre nós, porque o ser humano ele é um ser extremamente complexo no que diz respeito à sua emocionalidade. Então, hoje você está de uma forma, amanhã você está de outra. Não tem esse negócio de você andar de uma forma linear, de você andar sempre por cima, todos nós somos cabeça e não somos cauda. Isso seria bom demais. Então, esse evangelho que é pregado dessa maneira, ele atrapalha muito. Porque no dia em que Deus submeter você a um tipo de provação, você vai perguntar, mas peraí, que Deus é esse? Por que eu estou passando por isso? Vocês entendem? Por que eu estou passando por essa situação? E a escola de Deus sempre foi o deserto. Quando não é o deserto, é o vale, né? Deus sempre nos ensina nesses lugares assim. Então, nunca é assim. Você pode ver que até o Hulk, ele não fica verde para sempre. Já percebeu? Ele fica verde, quebra tudo, rebenta com tudo, depois você vai ver ele com a bermudinha rasgadinha e sem camisa. Então, irmãos, nem um Hulk, né? Ele tem os altos e baixos dele. Então, a gente não é diferente, irmãos. Então, quando nós deparamos com essa palavra aqui, a gente fica assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque o que Jesus está deixando bem claro aqui nesse texto, quando ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, ele está dizendo o quê? Especialmente, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está muito mais interessado no nosso comportamento do que no nosso discurso. É o que você diz, é o que você faz, que é relevante para ele, não aquilo que você diz. Então quer dizer que, não, é verdade. É o que você faz. Porque aquilo que você diz, às vezes você vai dizer algo no calor da emoção. E quando você está emocionado, você fala cada coisa, você promete aquilo que não tem, né? Por exemplo, uma pessoa sai emocionada de casa, né, para um shopping, é um perigo, né, constante. Ele compra o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem não conhece. E depois o que vem? Dívidas, né? Então o crente ele tem que ser emocional, sim. Às vezes ele se emociona, sim, mas ele tem que ser muito racional. Então o que Jesus está dizendo aqui é que não é o nosso discurso que é importante. É o nosso comportamento, é aquilo que a gente faz. E aí nós vemos um grande exemplo bíblico na vida de Pedro. Lá em Mateus capítulo 26, salvo engano, o que diz lá? Jesus, na última Páscoa, ele estabelece a ceia. E aí o que acontece? Jesus olha para os discípulos e diz, olha, ferirão o pastor e as ovelhas dispersarão. O Pedro, né? O que o Pedro diz? Senhor, eu vou falar por mim. Todos podem te abandonar, mas eu jamais. Eu estou disposto a ir até a morte com o Senhor, até a cruz. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, deixa eu te dizer, antes que o galo cante, 3 vezes tu há de me negar. 3 vezes tu vai me negar antes que o galo cante. E Pedro falou, não, Senhor, eu acho que o Senhor não entendeu. Eu estou falando que eu estou pronto, eu estou disposto. Então, dizer uma coisa, fazer outra. Quando Jesus foi preso lá no jardim do Getsêmani, primeira coisa que Pedro fez, cortou a orelha de um camarada. Ali ele já deixou bem claro que
O que ele queria era que Jesus não fosse para a cruz. Jesus não ia, ele também não ia. Então, Pedro já sinalizou algo ali que já deixou bem claro para Jesus e os demais discípulos, que aquilo que ele falou lá não tinha nada de real, nada de verdadeiro. Tudo bem, Jesus é preso e ele é levado para a casa do sumo sacerdote Anás, né? Que era sogro de Caifás. Quando Jesus está ali, né, sendo interrogado, lá fora havia algumas pessoas se aquecendo na fogueira. Quem chega lá? Pedro. Pedro também chegou ali para se aquecer no fogo. E alguém chega e fala: epa, você também é um deles. Não. A senhora está enganada. Não sou. Não, tudo bem. De repente chega uma outra criada: a sua roupa, a sua fala te condena, você é um deles. Não, está enganada. Aí vem outro e fala a mesma coisa, e ele diz: não, eu não conheço esse homem. Quando ele declara essa palavra, o galo canta. Então ficou provado, irmãos, que nem sempre aquilo que a gente diz é aquilo que a gente está disposto a fazer. É justamente isso que Jesus está dizendo. Olha, não é o que você diz, mas é o que você faz, que importa para mim. Porque tem muita gente dizendo que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, declarando que Ele é o Senhor da glória, o Deus Criador do universo, aquele que mantém todas as coisas no mais absoluto domínio das suas mãos. Mas isso não é tudo. Porque Jesus deixa bem claro aqui: olha, é quem faz a vontade do meu Pai, é esses que vão entrar no reino do céu. Então isso aqui, irmão, nos deixa, de uma certa forma, apreensivo. Eu poderia nessa noite falar qualquer outro assunto. Inclusive, abrindo parênteses aqui, quando eu cheguei aqui, pastor, eu tinha em mente uma outra mensagem. Mas também eu tinha essa mensagem que eu falei: Senhor, o Senhor vai colocar a palavra no meu coração. Porque, irmão, tem uma coisa que eu sou muito criterioso. Porque é muito fácil você subir aqui e falar qualquer coisa. Não é falar qualquer coisa, é falar aquilo que você quer, aquilo que você pensa, aquilo que você sabe. Outra coisa é você falar aquilo que Deus quer que você fale. É você trazer uma palavra que realmente Deus está aprovando. E quando eu cheguei ali, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu sei que não é uma palavra assim muito boa de se digerir, principalmente no culto de domingo. Mas Deus tem o seu propósito. Deus tem um propósito em tudo isso. Então veja só, meu querido, é a vontade de Deus que faz toda a diferença. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não é apenas para ser conhecida. A vontade de Deus não é apenas para a gente ficar, de certa forma, admirando. A vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, é para ser experimentada, é para ser vivida, é para ser praticada. E são essas pessoas que vão entrar no reino dos céus. São essas pessoas que não vão errar a porta do céu. E aí eu vejo muitas pessoas emocionadas dizendo: quando eu chegar no céu, eu vou dar um mergulho no rio da vida. Quando eu chegar no céu, eu vou conversar com Paulo, eu vou perguntar a ele por que isso. Irmão, não precisa, o céu é autoexplicativo. Quando você chegar lá, você vai entender tudo. E outra coisa, irmãos, eu penso assim: cheguei no céu, da porta para dentro, qualquer lugar, estou satisfeito. Mas tem gente que com isso, né, pastor, tem essa ideia. Chega lá: eu quero abraçar o mestre. Irmãos, abraça ele aqui agora. Ele está aqui, ele está entre nós, ele está conosco. Na verdade, ele está dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Eu vejo algumas pessoas dizer assim: eu precisava tanto de um abraço do Senhor, eu precisava tanto de um toque dele. Eu quero te dizer, ele está dentro de você, porque Paulo diz que nós somos o templo em que habita o Espírito Santo de Deus, que não provém de nós, mas que provém dele.
Você é casa de Deus, você é morada de Deus. É por isso que o crente não vai aonde ele quer, é por isso que o cristão ele tem que ser um pouco, ele tem que ser muito cuidadoso aonde vai, aonde pisa, o que fala, o que sente, o que faz, porque você não é apenas uma carcaça, você é a casa de Deus. Você é a casa onde Deus mora. Irmão, quantas vezes a gente fica lamentando pelos cantos. Olha a posição que Deus nos colocou. Aonde estava eu e você? Aonde estava você e eu alguns anos atrás? Eu, por exemplo, nós vamos para 34 anos, né? De vida cristã. Irmão, você não faz ideia não do que a gente era, do que eu era. Né, Glauber? Você não faz ideia. Então, hoje, irmãos, eu olho para mim e falo, cara, mas você está bem demais. Porque Deus transformou a minha vida. Eu, com 12 anos, eu comprei uma carteira de Belmonte. Belmonte é um cigarro, irmão, que é mais forte que parede de igreja. Pensa um trem forte. Quem já fumou aqui sabe. Irmão, eu fumei uma carteira inteira dentro de um cinema. No dia seguinte, irmão, até a minha foto da identidade passou mal, de tão ruim que eu fiquei. Falei, meu Deus do céu, que coisa, eu não quero isso mais para a minha vida. E meu pai era alcoólatra. Meu pai, um cara bom demais. Um cara que só fazia mal para ele mesmo. Eu, com 4 anos, eu andava com ele. Onde ele ia, ele me levava. Ele me levava até para as casas noturnas, ele me levava. E sabe o que as pessoas diziam? Esse menino vai ser igual ao pai dele. Com 12 anos, eu fiz essa arte. Depois daí eu comecei a beber, irmãos. Entornava o caneco mesmo para valer. Porque o pessoal falava, não, tem que beber para esquecer. Não precisa. A gente não precisa beber para esquecer, irmãos. É ou não é? Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13 e 14, diz, uma coisa agora faço, que é esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você não precisa beber para esquecer, você só tem que esquecer. Agora, esquecer também não é uma coisa nada fácil. Como é que você esquece aquele carro que um dia alguém furtou ou roubou de você? Como é que você vai esquecer, por exemplo, de um negócio que você tinha, um negócio promissor, e hoje ele já não existe mais? De um casamento que se foi. Como é que você esquece umas coisas dessas? Mas Paulo está dizendo, esquecer aqui significa não considere essas coisas, porque isso vai atrapalhar o seu presente e vai interferir inevitavelmente no seu futuro. Nós precisamos esquecer, irmão, de tudo aquilo que bloqueia a nossa caminhada, a nossa trajetória no Senhor. Tudo aquilo que está nos bloqueando tem que ser removido. E como é que a gente consegue isso? Fazendo a vontade de Deus. Conhecendo essa vontade e vivendo ela. Aí o Satanás, que é arteiro, o diabo, que é sagaz e oportunista, o que ele faz? Ele chega no seu ouvido e diz, olha, fazer vontade de Deus é muito difícil, basta ter boa intenção. E a boa intenção, parece que ela tem uma certa semelhança. É por isso que o cristão ele tem que ter discernimento, tem que ter visão espiritual. É por isso que quando os filisteus pegou Sansão, a primeira coisa que eles fizeram, arrancaram os 2 olhos dele. Porque disseram, o cara tem força, o cara é forte. Mas tira a visão, acabou o cara. Tira a visão dele. Por quê, irmão? Se tirar a visão espiritual do cristão, ele perde a capacidade de discernimento. Se você perde a capacidade de discernimento, aí você não discerne nada, aí o mal parece com o bem, a mentira parece com a verdade, aquilo que é torto parece com o certo. Então é por aí, irmãos. Então Satanás ele quer roubar a nossa visão, ele quer tirar a nossa visão espiritual. Então veja bem, quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém? Pode glorificar, irmão, não tem problema não.
Então, olha só, irmãos, como isso é importante. Então, Satanás, ele vem, olha, boa intenção, já é suficiente. Mas não é. Quando a arca de Deus estava sendo transportada, né, porque os filisteus haviam roubado a arca, e durante 20 anos aproximadamente ela ficou fora do arraial israelita. Então, quando Davi, ele assumiu o reino, a primeira coisa que ele fez, vamos trazer a arca de volta. A arca é o símbolo da glória de Deus, da presença de Deus. Temos que trazer a arca. E quando ele está trazendo a arca, né, lá da casa de Abinadab, Obed-edom foi depois. Abinadab primeiro, não foi? Né? Se eu não me engano, por 7 meses ela ficou lá na casa dele e não aconteceu nada, pelo menos a Bíblia não fala. Quando está trazendo os filhos de Abinadab, está ali guiando os bois, porque eles foram chamados para guiar os bois. De repente os bois tropeçam, e aí Uzá coloca a mão na arca, e a Bíblia diz que ele é o quê? E morre. A Bíblia diz que Deus abre uma rotura em Uzá. É como se um raio, né? Deus, você entendeu, meu irmão? Puxa vida, mas Uzá não teve boa intenção? Pois é, irmão. Boa intenção não é relevante para Deus. O que Deus quer é que a sua vontade seja feita. E qual era a vontade de Deus naquele momento? Que a arca fosse transportada nos ombros dos levitas, não em cima de um carro, a exemplo daquilo que os filisteus fizeram. Então, irmãos, eu estou narrando isso aqui para você ver como é importante e o quanto é sério a nossa caminhada com Deus. Não basta apenas fazer de conta, eu acho que vai dar certo, eu acho que eu vou chegar no céu, eu acho que do jeito que eu estou indo está agradando. Irmão, não é isso. É você olhar para a Bíblia, entender o que ela está dizendo e assumir o papel de um verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, que vive no temor de Deus e que faz a coisa certa. É isso que Deus espera de nós. Uma postura diferente. Uma postura de cristãos verdadeiros. Pastor, para que essa dureza toda? Não, irmãos. O que Satanás tem feito nesses últimos dias é fazer com que as pessoas venham distanciar do verdadeiro evangelho, do evangelho puro e simples. Infelizmente eu vejo, irmãos, e falo isso com certo lamento, né? Vejo muitos pregadores complicando o evangelho, complicando a palavra de Deus. E aí eu lembro de um pastor meu, pastor Eudes, há muito tempo, que já está com o Senhor na glória. Ele disse: meu filho, se eu puder simplificar, por que complicar? Então o que nós precisamos hoje é tão somente, né, pregar esse evangelho puro e simples. Um evangelho sem mistura, sem rodeios, um evangelho sem flores, um evangelho não das facilidades, um evangelho que tenha cruz. Mas para que tudo isso? As coisas mudaram. Mudaram aonde? Mudaram para quem? O nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o único ser que você conjuga esse verbo nesses 3 tempos. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é amanhã. Você não pode conjugar isso para um ser qualquer, porque alguém que estava ontem e morreu, ele não é, ele foi. Mas o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele não muda. Aleluia, a misericórdia de Deus, como foi dito aqui, ela se renova a cada manhã. E nós precisamos, irmão, despertar para essas grandes verdades. Eu preciso seguir ao Senhor assim como Ele propôs. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Pastor, mas a minha cruz é porque o Senhor não conhece. Irmão, todo mundo tem uma. O Senhor fala isso porque o Senhor não conhece a minha história. Todo mundo tem uma história. Você fala isso porque, né, a sua vida... Não, irmão, todo mundo passa dificuldade. Todo mundo tem as suas, né, tem os seus momentos de dores. Jesus foi muito claro e Ele não enganou ninguém. Olha, no mundo tereis aflições, mas em mim vocês têm paz. O evangelho de Jesus é esse, meu irmão. Mas eu queria abrir mão da cruz, não. Se você quiser adaptar uma rodinha, pôr um rolamentinho, para ela rodar mais macio, você pode até fazer isso, mas não jogue a sua cruz no chão.
Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Carregue a sua cruz. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você até tem reclamado: Senhor, a minha cruz está tão pesada. Você está falando isso para quem? Você está falando isso para um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que é presciente. E Ele conhece a sua estrutura. E sabe do que você é capaz de carregar e de levar. Então a sua cruz, meu irmão, está na medida. Está na medida. Não reclame. Só adore. Só adore. Só adore. Amém? Quantos estão dispostos a isso? Amém? Aleluia! De repente Uza morre. O Davi fica preocupado. Meu Deus, mas como assim? O Davi todo empolgado, todo emocionado. Esqueceu de olhar na palavra, que a arca não se carrega dessa maneira. Havia uma lei que regulamentava. Está lá em Levítico, que a arca deveria ser levada no ombro de 4 levitas. Havia na arca dos lados argolas de ouro, onde era colocado um varal, e ali era levado nos ombros. Aí você pode, mas irmão, mas Deus parece que é exigente. Deus é exigente, irmãos. Deus, Ele é extremamente exigente com aqueles, né, que realmente são filhos dEle. Deus, Ele é extremamente exigente. Deus, Ele abomina o aspecto do meio termo na vida daqueles que o servem. Deus é assim e continuará assim, e Ele não vai mudar, irmão. Deus não negocia os seus princípios. Ah, mas eu achava que à medida que os anos fossem passando, as coisas fossem se modificando. Eu acho que as coisas iam ficar mais fáceis, mais light. Não, irmão. Daqui para frente as coisas talvez vão ficar até mais difíceis. Porque tudo que a gente está vendo aqui no Brasil, lá fora, tudo isso é um prenúncio que antevê o retorno glorioso de Jesus, para vir buscar a sua igreja, para vir buscar um povo que Ele comprou. Lá em Romanos diz que Ele nos justificou. E o que é a justificação? A justificação, o ato da justificação é um ato pelo qual o homem, passando do pecado ao estado de graça, recebe o direito de ser salvo. Justificação é isso. Ele pagou o preço, Ele pagou a sua conta, Ele rasgou a cédula que você devia. É por isso que hoje nós amamos, é também por isso que nós o amamos, principalmente por isso. Imagina alguém chegar para você, eu sei que não tem ninguém aqui que deve aí R$1 milhão, né? Mas suponhamos, você tem uma dívida de 1 milhão, e o que você tem não chega a 10%. Aí alguém chega e paga a sua dívida. Como você ficaria? Qual era o seu relacionamento com essa pessoa que pagou a sua dívida? Irmãos, era uma atitude de gratidão para o resto da vida. Até aniversário de boneca você ia chamar esse cara. Qualquer festa na sua casa você ia chamar esse cara. Se você fosse uma viagem, uma pescaria, você ia chamar esse cara, porque foi isso que Jesus, aliás, muito mais, foi o que Jesus fez. Porque a nossa dívida, irmão, nos incriminava para toda a eternidade. Nenhum de nós aqui seríamos capazes de pagar a nossa conta. E aí eu vejo algumas pessoas sem entendimento bíblico que dizem: é porque antigamente, glória a Deus, porque a minha dívida com o diabo era tão grande, e ninguém deve nada para Satanás, meu irmão. Nem o mais perigoso homem da face da terra, o estuprador, o matador, seja lá quem for, ninguém deve nada para Satanás. A nossa dívida era com a justiça de Deus. A nossa dívida era com a justiça de Deus. E quem poderia pagar essa conta? Somente um sangue puro. Aonde estava esse sangue? Aonde, irmãos? Porque Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Sangue de bode não servia. Sangue de ovelha também não. Tinha que ser um sangue inocente. O que é que Deus faz? Ele mesmo doa a si mesmo. Porque Deus, na pessoa do Filho, Ele se humaniza, Ele desce, se torna servo, paga a dívida, morre, morte de cruz, e paga a nossa dívida. Aleluia!
Foi isso que Jesus fez. Então é por isso, irmão, que quando a gente dá de cara com o pecado, a gente fala para lá, Satanás. É por isso que hoje a gente tem força para dizer não para o inimigo, não para o diabo, não para os pratos que Satanás coloca na nossa frente. E olha que não são poucos. Quantas propostas que Satanás coloca diante de nós. Mas você olha para trás e fala, não, Satanás, o que ele fez por mim é algo que eu não posso pagar. É isso que faz de nós, irmãos, esse povo centrado, esse povo, né, estruturado, que sabe o que quer e sabe para onde vai. Quantas pessoas já não, né, já não nos criticaram? Para que isso tudo? Para que essa fé? Para que essa devoção? É porque eles não conhecem a essência do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é isso. Ele te amou de uma maneira tão grande. E olha que a gente não merecia, irmãos. Olha que a gente não éramos merecedores. Isso é graça. Isso é graça. Aleluia. Então, irmãos, boa intenção é irrelevante para Deus. O que Ele quer é a vontade. A vontade, irmãos. Aconteça o que acontecer, faça a vontade de Deus. O que tiver de acontecer, irmão, nós estamos vivendo uma época aí que, se Deus não tiver misericórdia, nós vamos ter que passar por aquilo que os irmãos primitivos passaram. É você dizer que é cristão, que é pregador, né, e a borracha, né? E nós não vamos abrir mão disso, irmão. Olha que eu sou pequeno e eu estou disposto. Nós não vamos abrir mão, irmão. Nós não vamos arredar o nosso pé. Nós não vamos abrir mão de ser fiel ao nosso Deus. Porque muita gente, irmão, já estão aí já debandeando. Já tem muita gente desanimando. Mas faça a vontade do Senhor, porque Ele é fiel para guardar o seu depósito. O que eu acho interessante aqui é que Jesus continua dizendo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Olha só, irmãos. Não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso aqui, irmãos, é de chocar. Porque às vezes você vê uma pessoa aí fazendo maravilha, né, fazendo barulho, fala, opa, esse cara é de Deus. Será? Não, mas ele faz milagre, o cara tem 9 dedos, ele faz aparecer o outro. Isso é maravilha, irmão. Mas é o dedo que vem de verdade mesmo, né? Às vezes o cara não tem um pé, você ora por ele, o pé volta, isso é maravilha. Às vezes o cara não tem um braço, você ora e o braço é restabelecido. Isso é considerado maravilha. Olha, irmão, que Jesus está dizendo para nós. Muitos me dirão naquele dia. Que dia, irmão? O dia do acerto de conta. Muitas pessoas empoderadas. Muitas pessoas que repousam sobre elas a autoridade de Deus. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Deus te dá um dom aqui, você pode fazer o que quiser, você pode, né? Mas o dom Deus te deu e acabou. No dia que você entrar na presença de Deus, o dom está ativo. Então muitas dessas pessoas vão chegar naquele dia. Senhor, mas por que a gente ficou? Nós orava. As pessoas eram curadas. Nós orávamos por os endemoniados. Os demônios saíam, né? Saía de turma. Irmãos, eu lembro quando eu converti, isso em 1989. Foi, Samu? Foi, né? 1989. Irmãos, era culto todos os dias. Pastor, eu se lembro desse tempo, né? Era domingo a domingo. E antes de começar o culto, era 1 hora de oração de joelho. Sem 1 hora de oração, não começava o culto. Irmãos, a gente estava numa unção tão grande, a gente ficava até meio aleluiado, de tanta unção, de tanta glória de Deus. A gente se sentia assim, quase um anjo,
Porque você chegava assim, irmão, quando você orava para as pessoas, você levantava a mão, as pessoas já caíam endemoniadas. E aquilo, de certa forma, a gente até gostava daquilo, né? A gente achava aquilo bom, não porque a gente achava que era a gente que estava, mas porque a gente via as pessoas sendo libertas. Quantas vezes, irmãos, eu orava para as pessoas e ninguém caía, eu ficava preocupado. Aquilo era tão impactante que no dia que eu não expulsava, eu saía procurando demônio para expulsar. Era assim, irmãos. Era, hein? Se passasse uma semana sem expulsar um, a gente saía procurando. E os bichos escondiam tudo, porque sabia que o fogo estava ali. Então, irmãos, é esse tipo de gente que naquele dia Jesus vai encarar eles. E eles vão usar aqui essa retórica. Ah, mas nós expulsou o demônio, nós curou. Isso aí não tem nada a ver, irmão. Isso não tem nada a ver. Isso aí não garante o nosso ingresso no céu. Fazer maravilha, fazer milagre, pregar, fazer as pessoas chorar. Irmãos, isso aí não garante salvação. O que garante a nossa salvação é crer no Senhor, viver no temor da palavra e fazer a vontade de Deus. Isso garante o seu lugar no céu. E muitas das vezes nós não estamos dispostos a fazer isso, a pagar esse preço. Jesus olha para aquelas pessoas que tinham autoridade e diz: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca conheci vocês. O que é isso, Jesus? Eu acho interessante aqui, irmãos, que o autor aqui, o Mateus, ele coloca aqui: eu nunca vos conheci. Não é, por exemplo, assim, eu não conheço. Não, eu nunca. Ou seja, desde o dia que a pessoa converteu, desde o dia que a pessoa começou a caminhada ministerial, ele nunca teve o reconhecimento de Jesus. Isso aqui é muito perigoso, irmãos. E aí tem muita gente, irmãos, que fica, né, apegado nessas coisas. É por isso que Jesus está chamando hoje aqui a nossa atenção. Nem todo mundo, hein? Nem todo mundo que vai na minha casa, que prega, que canta, né, que faz fogo cair do céu, nem todo mundo vai entrar lá. Isso aqui é para quê, irmão? Para o nosso despertamento. Isso aqui é para que nós possamos nos despertar, buscar uma renovação sincera em Deus, buscar cada dia, irmãos, viver uma vida cristã autêntica diante do Senhor. É fácil? Não é. Mas tem uma coisa, irmãos, que eu sei. Deus, Ele não se surpreende quando eu faço uma coisa errada, porque Ele sabe que isso é da minha natureza. Deus se surpreende quando eu faço uma coisa certa. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Deixa eu te falar aqui, você não deixa de ser justo porque você pecou. Você não deixa de ser justo porque você cometeu um erro. Você deixa de ser justo quando você comete tudo isso e não procura Deus para consertar a sua vida. E isso é muito diferente. Porque tem pessoas que às vezes ele comete um deslize, Satanás já chega e fala: opa, já era, para você acabou. Ó, é o que aconteceu lá com o Bartimeu. Bartimeu começou a clamar, alguém falou: opa, ó, cala, porque Jesus não vai te ouvir. Ele vai na casa do Zaqueu, porque o Zaqueu é rico e Jesus vai, agora na sua não. E ele não para. Lá na frente Jesus falou: opa, traz aquele cara que está gritando na trás. Senhor, mas é um pobre, cego, miserável. Não, traga ele. Por quê? Porque lá em Salmo 145, 18, fala o quê? Que perto está o Senhor daqueles que clamam em verdade. Quer ver Deus ficar perto de você? Clama de verdade. Clama a Ele de verdade. O seu dia foi ruim? Fala para Deus: Senhor, meu dia foi ruim. Irmão, para Deus, diante de Deus, a gente não precisa, né, dar aquela camuflada. Para Deus, irmãos, é falar na rir: Senhor, meu dia não foi bom, estou nervoso, estou chateado, me ajuda. É assim que a gente tem que fazer. Agora tem gente, irmão, que passou um dia de cão e falou: obrigado, Senhor do céu e da terra, pelos conclaves dos beneplácitos, da jubilância, da reconjuminância. Eis que eu te agradeço. Ah, irmão. Deus fala assim: coitado, fala a verdade, cabra. Então é a verdade, irmão. Deus quer ouvir verdade. Deus quer sinceridade do seu povo. Deus quer isso de nós, irmãos. Então, para mim finalizar aqui, glória a Deus. Êxodo capítulo 32, 7. Moisés está lá no monte para receber as tábuas da lei. De repente, o pessoal lá embaixo já tinha fabricado um bezerro de ouro
Porque tem gente, irmão, que tem uma habilidade tão grande, né, para fazer as coisas erradas. Eles fizeram um bezerro e todo mundo adorando o bezerro e dizendo: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Lá em cima no monte, Deus fala: Moisés, é o seguinte, eu não quero quebrar a sua unção não, mas está na hora de você descer. Senhor, mas por quê? Deus falou para Moisés: o teu povo tem se corrompido e estão adorando o bezerro de ouro. Aí eu penso que Moisés falou: Senhor, vem cá, o povo é meu ou é seu? Você entendeu, irmão? Lê lá que você vai ver esse detalhe. Deus falou para Moisés: desce porque o teu povo se corrompeu. Aí a gente lê lá no início, quando eles vão sair do Egito, Deus falando para Moisés: você, em outras palavras, você está encarregado de conduzir o meu povo até a terra que mana leite e mel. Irmão, agora aqui tem um mistério nesse negócio. A Bíblia não entra em contradição. Aí por que Deus fala naquele momento o teu povo? Sabe por quê, irmão? Sabe quando é que a gente é de fato e de verdade povo de Deus? Quando a gente está fazendo a vontade dEle. Aí você é povo de Deus. No dia que nós deslizarmos, quando nós fazermos coisas erradas, quando nós praticar iniquidade, como está dizendo aqui, Deus não nos reconhece como povo dele. Você pode ser povo, eu posso ser povo de quem quer que for, menos dele. Então a explicação que eu encontro é essa aqui: nós só somos povo de Deus se fizermos a vontade dele. Amém, meu irmão? Eu espero não ter assustado os irmãos, né? Mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E enquanto eu estava sentado ali, irmãos, eu tremi igual vara verde, igual a gente diz lá na Bahia, né? Mas é a palavra de Deus, porque Deus quer despertar a sua igreja. Deus quer despertar o seu povo para uma vida melhor, para uma vida vitoriosa. Aconteça o que acontecer daqui para frente, irmão, não abra mão do Deus que você serve, não abra mão da sua fidelidade ao Senhor. Mas vão matar, que mata, irmão, que mata. Os crentes primitivos, para eles não era exceção morrer, era regra. Para eles morrer era a melhor coisa, porque eu já estou indo para o encontro do Senhor. Amém? Aleluia. Vocês devem estar pensando: esse pastor é doido. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, porque nessa noite eu fui impactado pela sua palavra. Nessa noite, meu Deus, eu pude entender uma vez mais de que nós precisamos cada dia melhorar na tua presença, de que nós devemos cada dia, meu Deus, estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, que nada nessa vida venha nos tirar da tua presença. Pai, a tua palavra é muito clara quando ela diz: nada me separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem altura e nem a profundidade, nem criatura alguma me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, essa é a palavra que o Senhor tem para nós e nós a recebemos em nome de Jesus. Se você pode agradecer, se você pode aplaudir o Senhor,